Quando chegamos aqui, encontramos uma área totalmente degradada. Era uma área que a família já não tinha mais convívio familiar. Também por custo, né, por condição financeira. E fizemos um estudo muito grande para trazer de volta esse convívio familiar para a família que tanto gosta de receber os amigos em casa. E essa é a missão da reforma que eu quero, trazer uma solução, trazer de volta o convívio familiar para essa família. To another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Oh, wake up heart and wake up mind. See the world is yours to find and know. Every passing day there's more, calling you out to explore. Get up and go. There is joy down in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it, that I feel adventure calling out to me. Yeah, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Oh, como nós encontramos essa casa, como estava, hein? Bom, Tati, bom, foi tudo muito louco isso, né? Porque foi uma área degradada, depreciada, que tivemos que fazer um retrabalho aqui muito grande, desde a parte de infraestrutura até acabamento final, tá? Bom, encontramos um contrapiso ruim, onde toda a infra estava danificada, refizemos toda a parte de água pluvial, esgoto, tudo novo aqui por baixo. Com isso fizemos um contrapiso novo, com a captação por grelhas de água pluvial. E aí trabalhamos com o piso cimentício da Solarium. Esse piso, ele é atérmico, ele não esquenta, você pode deitar nesse chão, tá? No dia de sol. Incrível isso! E foi um trabalho muito bacana, porque ele é feito sob medida, então já consegui fazer a borda da piscina, toda boleada de acordo com o formato da piscina. Já vem de fábrica isso. E tudo foi instalado pela Latina, que é uma empresa que tem muita experiência no mercado e conseguiu fazer aqui uma instalação muito perfeita. Então toda a parte de assentamento em dupla camada, como tem que ser feito, a parte do rejuntamento, tudo com qualidade, tudo excelente aqui. Essa questão da borda que você falou, a piscina parece outra piscina. Parece, porque muda o aspecto, né? Aqui a gente tinha antigamente pedras mineiras, antigas, que já estavam manchadas. E, poxa, a partir do momento que você tira um material antigo como esse e faz uma renovação, um novo layout, né, do entorno dessa piscina com material cimentício da Solarium dessa maneira, com essa qualidade, muda totalmente, tá? É outra casa.
E esse muro, Rô, ficou muito alegre, hein? Bom, o muro, a gente teve a participação do Marcos. O Marcos Baru, que é um artista plástico fantástico. Ele fez essa parceria conosco para fazer um painel lindo, bem colorido, dentro da linha dele de círculos e cores, trazendo muita alegria. Então essa área, esse muro é para isso, é para trazer alegria para essa área de lazer. Ficou muito legal, ficou muito legal. O meu pesadelo, quando eu cheguei aqui, foi aquele emaranhado de arecas aqui, antigas, que as raízes estavam todas engruvinhadas. E para tirar aquela raiz? Meu Deus do Foi céu! motosserra, foi machado. E aí, o que a gente descobriu atrás daquela... que já escondia o pôr do sol, a gente já não via. Não, já não tinha pôr do sol aqui, né? É. Bom, tiramos todas aquelas plantas, aí tinha um muro baixinho, que tirava toda a privacidade, né, daqui da piscina. Bom, aí a solução qual que foi? Criamos um painel ripado de tauari, todo invernizado, que deu um aspecto moderno, contemporâneo, trouxe mais modernidade e privacidade de volta aqui para essa área que não tinha. A família não tinha mais privacidade aqui. Foi feito pela M Pisos, trabalho lindo, perfeito, muito legal e contemporâneo para uma área que merece, né? Uma área dessa merece um material desse. E o que eu mais gostei foi na hora que você pensou em casar o painel junto com essa parte do telhado. Isso, a gente procurou trabalhar a mesma leitura aqui. Então, quando começamos a trabalhar com um painel ripado ao fundo da piscina, a opção foi continuar trabalhando com painel ripado no beiral do telhado e num portão que criamos na lateral da casa, tá? Bom, isso trouxe um ar contemporâneo muito legal para casa. E privacidade também, né? Muito. E uma das vantagens é que antigamente tinha uma área agregada à casa que tinha um pergolado antigo, todo fechado com vidro. Isso para casa trazia muito calor. Então, nós esticamos esse telhado, criamos um novo telhado, tá? E fizemos todo o fechamento com esquadrias de PVC. Esquadrias essas que trazem um ar moderno, é o que tem de mais moderno hoje. Então, assim, tem uma característica acústica muito legal, uma característica térmica muito forte, tá? Então, principalmente por ser branca, ela não esquenta. E a tecnologia lá de fora que está Não chegando, tem o que né? falar. Isso aqui é uma tecnologia moderníssima, é o que tem de melhor em termos de PVC, tudo fabricado pelo Grupo Castelo, com perfis de PVC da Decanic, tá? Então assim, é tudo que tem de mais moderno hoje, foi o que a gente trabalhou aqui, tá? Altíssima qualidade, não tem o que falar. É. Agora, esse pergolado, hein, Rô? Sim. A gente fez um pergolado muito legal ao fundo, é um pergolado em Cumaru, que deu um ar muito bacana. Por quê? Além desse pergolado, criamos um jardim vertical ao fundo, em cima, um vidro laminado da Habitat. Esse vidro é fantástico. Por quê? Ele filtra todo o raio UV, praticamente 91% ou mais de raios UV, eles são filtrados e tira pelo menos aí 50% da incidência de calor abaixo desse vidro. Para o jardim vertical, Ideal. isso é ótimo. Ideal. Além de melhorar o ambiente ali Sim. do deck, para as plantas são muito saudáveis, né? Sem dúvida. Essa climatização. Até mesmo porque quando a gente fez o projeto do jardim vertical, nós fizemos todo um estudo de incidência solar, pensamos na posição do sol, do nascer ao pôr do sol. Então nós planejamos plantas de sol para a área de cima do pergolado, acima do vidro e um pouco mais para a beirada. E depois nós descemos com plantas de sombra, né? Isso é fantástico, né? E deixou um painel muito bonito, um painel vertical muito bonito, onde trabalhamos 10 tipos de espécies. Né? Ele ficou bem diversificado. Bem ficou natural, lindo. né? Ficou muito natural. Sem um desenho engessado, né? Na verdade, falando do paisagismo, nós temos um paisagismo aqui tropical fantástico. Ficou lindo isso aqui, ficou lindo, né? Ficou bem distribuído. E ficou muito sustentável, porque a gente usou alta tecnologia para irrigação tanto do jardim vertical quanto do jardim horizontal, né? Não, sem dúvida. Aqui a gente teve uma participação fantástica da Rainbird, que na verdade forneceu para a gente uma linha super moderna de sistema de irrigação. É um sistema que ele tem um chip e ele é automatizado. Então ele controla, de acordo com informações climáticas, ele consegue regular a litragem de água que vai para cada espécie de planta. Seja por mangueira gotejadora, seja por aspersores, seja nas mangueiras do jardim vertical. Então cada espécie aqui recebe a quantidade ideal de água. E o proprietário pode viajar sem se preocupar em regar as plantas. Pode. Porque tá tudo ali, ele consegue controlar tudo pelo celular. Toda a informação vai para o celular dele através de um aplicativo. E se ele tiver a distância, por exemplo, e for um dia que tiver uma festa na casa dele e ele não quer que ligue irrigação,
Ele pode desligar a irrigação do celular dele e, na verdade, os aspersores não molhar quem está na festa. É importante. Isso é verdade. É importante. Então tudo aqui foi feito com qualidade. É tudo material de primeira. Né? Não tem nada aqui que a gente fale que não foi feito com amor, com capricho, por todas as empresas que participaram. Né? Então, se você for ver, tudo que foi feito pela M Pisos, da parte de madeira, foi feito com qualidade. Né? A gente tem um vidro feito pela Speed Temper, que trouxe esse vidro Habitat pra gente, para ter esse trabalho legal, para cuidar do paisagismo, feito pela Gave Paisagismo. Então eu acredito que assim, a gente tem um grupo muito forte, todas as empresas participantes conosco querem trazer tudo que tem de melhor para tornar um ambiente moderno, bonito e com qualidade e mostrar isso para todos. Essa é a nossa ideia. E a SM também entrou com a equipe técnica para poder fazer toda a instalação da irrigação. Sem dúvida. Trabalho sem dúvida. Brilhante A gente deles. tem muito que agradecer ao Silvestre, né? Trabalho brilhante. SM Irrigação fez um trabalho fantástico aqui. Toda a mão de obra de irrigação foi feita por eles. Tudo. Toda a parte de infra, né? de mangueiras, toda a parte de colocação dos aspersores, gotejadores. Foi todo um trabalho manual intenso que vale muito a pena ressaltar. Né? E aí, deixa eu te falar, ainda tivemos que fazer um banheiro. Eu tinha que ter um banheiro aqui nessa área do fundo. Nossa, realmente, porque antes o pessoal precisava entrar dentro da casa para usar o banheiro. Não. Então a solução foi realmente criar um banheiro aqui no fundo. E esse banheiro foi feito com placa cimentícia Aquapanel, tá? Da Knauf, que trouxe pra gente uma solução muito legal, porque é um banheiro que ele pode pegar chuva, uma chuva de vento molharia esse banheiro. Então a placa cimentícia, ela é resistente à umidade, à água, ela é leve de trabalhar, ela é fácil para trabalhar, ela é resistente, a gente pode colocar um parafuso nela, pregar algum quadro, alguma coisa, ela resiste. Todo o painel cimentício que usamos aqui, o Aquapanel, ele foi instalado com maestria pela Ettore. Fez um trabalho excelente, de altíssima qualidade e deu um resultado fantástico. Agora sim, a parte mais emocionante para mim nesse jardim, Rô, foi na hora que a gente conversando com os proprietários da casa e eles falaram da importância da pitangueira. Lembra? Né? É um membro da família. Foi, a pitangueira foi a única coisa que eles queriam manter aqui. Eu achei muito legal. Então a gente fez todo um jardim no estilo tropical. Foi pensado, quando pensa na área do paisagismo, na minha cabeça logo vem jardim tropical, né? É isso aí. É um ambiente de calor, então sem dúvida, combina, sem né? dúvida, sem dúvida. E as unhas de gato, que estavam envolvendo toda, então, toda a pitangueira? Estava sufocando a pitangueira. Então nós fizemos todo um trabalho, a Gave Paisagismo fez todo um trabalho de remoção para poder salvar essa pitangueira e fazer todo um entorno com esse paisagismo tropical. Não, sem dúvida. Usando espécies como a palmeira azul, que é super linda, nobre. tá aqui atrás da gente, linda. As agaves dragão, que também Sim, são ravenalas aqui ao fundo. As ravenalas. O pessoal chama de bananeira, né? Mas é uma espécie de... Pois eu vou te contar, a ravenala tem uma história legal, porque na verdade ela é chamada de árvore do viajante. Árvore do viajante. É, porque antigamente, quando os viajantes estavam nas estradas em Madagascar, eles poderiam cortar um pedaço da árvore e beber. Olha que legal, não sabia. E beber a água da ravenala. Que legal. E ela também tem uma tendência muito forte no paisagismo hoje em dia, né? Olha que legal, que legal. Na parte de gramado, nós colocamos esses dormentes. Sim, a gente precisava, na verdade, ter o acesso do corredor, né, pro deck. Então, os dormentes foi uma solução incrível, incrível. Ficou um rústico chique, sem né? Dúvida, sem dúvida. E combinou muito, porque, na verdade, no banheiro, nós usamos um piso, um porcelanato madeirado da Vila Gres, fornecido pela Estúdio Recesa, que também ele combinou com todo esse estilo que nós usamos. O deck de madeira, os dormentes, o piso de porcelanato, foi tudo uma harmonia, né? Tudo combinou. O mesmo desenho, né? Exatamente. Isso traz uma coisa bem aconchegante para o ambiente, Não, né? sem dúvida, tudo encaixou perfeito aqui, tudo. Até a porta que nós usamos aqui é uma porta fabricada pela Pormad, é uma porta que ela vem sob medida, ela já vem com batente, guarnição, ela chega na obra pronta para ser instalada. Só colocar. Muito prático, muito prático, muito prático. Muito prático. E falando de aconchego e de praticidade, esses móveis, nossa, que coisa linda! Não tem o que falar, né? Todos esses móveis, eles são fantásticos e usados especialmente e apropriados para a área externa. Eles podem tomar chuva, tá? Eles são de alumínio, todos de fibra, na verdade fibra tramada, tá? É um trabalho manual. Todos esses móveis aqui, da Fibra Decor, da nossa amiga Carol Lui, obrigado, Carol! É um móvel manual, ele é feito com as mãos do começo ao fim. São móveis lindos. E falando dos móveis, também a gente tem esses bancos lindos
que conseguimos também inserir nesse contexto, que eles são todos em base de aço cortem e madeira da Parmigatai, que encaixou perfeitamente no contexto que a gente precisava aqui. E Lindas. de uma excelência de bom gosto, né? Total, Porque total. ficou total, incrível, total. deu um charme para a área. Eu acho que hoje os proprietários vão querer morar aqui fora. Não, eu não sairia daqui nunca. E ainda mais esse trabalho de iluminação que a gente fez, todo esse trabalho em LED da Luminacreo feito pelo nosso amigo Edson, ficou lindo. Cada espécie de planta aqui recebeu uma iluminação adequada para ela. Então ficou tudo pontual, iluminação pontualizada. Ficou lindo. Hoje a gente tem 2 jardins, né? Um de dia e um de noite. Sem dúvida, né? 2 cenários. Aqui você vem durante o dia, a hora que anoitece, liga essa iluminação, é outro aspecto. Total, ficou muito lindo. Inclusive, muito lindo. ele até posicionou até uma lâmpada para poder iluminar o jardim vertical, dar uma valorizada. Não, ali. sem Ficou dúvida, muito sem dúvida, gigante. sem dúvida, sem dúvida. O que a gente conseguiu aqui, o resultado que nós conseguimos é fantástico. Eu acho que é o que a reforma que eu quero busca, né? É realmente fazer isso. É mudar a vida das pessoas. É trazer alegria, resolver problemas, trazer harmonia e mudar. Acho que a palavra é essa, mudança. É trazer uma mudança para as famílias que recebem a reforma que eu quero. É isso, né? Eu acho que conseguimos trazer esse resultado fantástico. Né? Acolhedor. A nossa equipe, olha, é demais. E graças a Deus você faz parte dessa equipe, né? Parceria. Bom, gente, eu quero que todos agora sigam nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube, A Reforma Que Eu Quero, Instagram, A Reforma Que Eu Quero, Facebook, A Reforma Que Eu Quero e visite nosso site, A Reforma Que Eu Quero. Estão todos convidados a seguir e acompanhar os próximos episódios e o nosso trabalho. Um abraço! Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Still I run toward